nós também começamos na sala da nossa casa. Nós começamos a nos reunir com uma família que hoje não está mais conosco, mas eles vieram do Rio Grande do Sul. E ali nós começamos, nossas duas famílias, a nos reunir lá em casa, começamos os cultos lá em casa. E depois disso nós fomos para um hotel. Nós começamos também a nos reunir no hotel. Começamos a chamar as pessoas, começamos a divulgar o trabalho e ficamos lá no Hotel Ibis por 3 meses. E depois desses 3 meses, nós fomos para o nosso primeiro local da igreja, que fica lá em Canidelo, em Vila Nova de Gaia. E lá nós ficamos durante 1 ano como igreja. Nessa época nós tínhamos 5 famílias, nós nos reunimos com 5 famílias. Nós conseguimos nos reunir 5 famílias lá em Canidelo. Quando foi, depois desse 1 ano que passamos em Canidelo, nós viemos para a Rua dos Vanzeleres, que já fica aqui no Porto, efetivamente. Mas aí, a partir daí, meu amigo, começou a bombar a igreja. Chegamos então em Porto. Aqui no Porto, quando nós viemos para cá, inicialmente a ideia era de Lisboa a gente começar a fazermos alguns contatos aqui em Porto. Mas só que devido a uma oportunidade que surgiu, nós viemos sem esses contatos. Nós mudamos para cá e não tínhamos contato de pessoas aqui. Então começou um trabalho da gente conhecer pessoas, né? Mudamos, nos estabelecemos num sítio muito agradável, num apartamento bom, mas não conhecíamos ninguém. E foi assim, gradativamente, conhecendo um, conhecendo o outro. Algumas pessoas chegaram, né? A princípio chegou um casal do Brasil, a quem nós somos muito gratos, temos muita consideração, vieram de Porto Alegre, para morar até aqui perto aqui. E durante um tempo eles nos ajudaram muito. Nós começamos a congregar na nossa própria casa. Aquele processo todo de Lagoa Santa começou a se repetir, né? Ali dentro do nosso apartamento, começamos a fazer os nossos cultos ali. Eu, Lisiane, Arthur, Estevão, o Thomas, o gato. E esse casal, essa família, né, o casal mais 2 filhos. E depois, logo a seguir, nós alugamos a sala do Ibis, em Vila Nova de Gaia. E começamos a fazer ali os nossos cultos. Durante 3 meses ficamos ali. E depois de finalizar esses 3 meses, saímos do Ibis para uma loja onde nós alugamos também em Vila Nova de Gaia, e começamos assim nosso primeiro local aqui na região do Porto. Passamos ali 1 ano, e após 1 ano reunidos ali, nós fomos para a cidade do Porto. Chegamos finalmente na cidade do Porto, lugar que nós conseguimos, uma região estratégica, perto de metro, perto de meios de transporte e muito bem localizado, perto da Casa da Música, um ponto de encontro aqui em Portugal, uma praça maravilhosa chamada Praça Mouzinho de Albuquerque, e foi muito bom. Ficamos nesse ambiente 2 anos, até que a senhoria, dona do imóvel, pediu o imóvel e nós viemos para este imóvel onde nós estamos reunidos agora. E estamos aqui até hoje. As pessoas foram chegando, pessoas foram vindo de lugares, diferentes estados do Brasil, para nos auxiliar a trazer essa palavra para o povo português. E que também gradativamente foi chegando. Uma peça fundamental nesse processo foi o nosso querido pastor Augusto Souza, que é pastor da igreja Zoe de Lisboa, que nos apoiou o tempo inteiro.
sempre nos incentivando, nos encorajando, nos apresentando pessoas, uma vez que ele é muito conhecido aqui na região, porque ele morou aqui na cidade do Porto, ele é dessa região. Então ele nos apresentou várias famílias portuguesas que nos proporcionou essas conexões aí. Então foi muito bom. E as pessoas que vinham do Brasil vinham para nos ajudar. Então pessoas de diversos lugares do Brasil chegaram com esse propósito. E a igreja então passou a ter gente para servir ao povo português e alcançar o povo português. O estabelecimento da igreja foi maravilhoso, mas ainda faltava uma coisa: o desejo no nosso coração de termos uma escola bíblica aqui para esse povo. Então, quando nós viemos de Canidelo para Vanzeleiros, nós estávamos com 5 famílias. E assim que nós pisamos no Porto, efetivamente, onde Deus tinha falado para a gente poder começar a igreja, aí começou a expandir a igreja, começou a chegar pessoas, assim como também Ele falou que faria. Começaram a chegar pessoas e a igreja chegou a ter 100 pessoas. A gente, assim, chegou a ter num culto 100 pessoas, foi maravilhoso. E ficamos lá também um tempo muito bom, quase 2 anos. E, enfim, viemos para 5 de outubro, que é onde nós estamos hoje. E hoje a igreja está uma bênção, está crescendo também. Depois que nós passamos por essa pandemia, ainda na verdade estamos passando, mas cremos que nós vamos sair lá na frente, muito melhores do que nós somos até hoje, porque só vai melhorar. Nós cremos assim. Aleluia! Que tempo glorioso! Finalmente chegou o tempo. Desejamos, apresentamos projetos, projeto ia, projeto voltava, e até que em 2019, 2020, nós tivemos a nossa primeira turma da Escola Bíblica Verbo da Vida aqui na cidade do Porto. A palavra da fé alcançou várias pessoas. Agora teremos a formatura. E agora a escola não é mais presencial, ela ganhou a Europa. Aquilo que era um projeto embrionário se tornou um projeto grandioso. Aquilo que era um projeto para Porto se tornou um projeto para toda a Europa. E hoje nós temos a Escola Bíblica Verbo da Vida online. Nasceu esse desejo de espalhar ainda mais a palavra no coração dos nossos líderes, dos nossos supervisores, pastor Gleison e Marina Cabral. Uau! Deus deu a eles uma visão ainda maior. A visão foi além do alcance. E assim a Escola Bíblica Verbo da Vida online foi para todos os cantos da Europa e já chegou em vários lugares do mundo. Olha que coisa linda! Então, essa é um pouco da nossa história, resumidamente, para que você pudesse conhecer um pouco mais. Já temos 5 anos de Igreja Verbo da Vida Porto. Bom, a preparação para vir para cá, não minto para vocês, foi um pouco dolorosa, porque nós tivemos que deixar para trás muitas coisas, a nossa casa, né, como eu já havia falado, a nossa casa dos sonhos, tivemos que vender tudo, doamos muitas coisas, então essa parte do desapego foi muito dolorosa para mim, mas o Senhor sempre, em todo tempo, me dizia que se Jesus, Ele conseguiu abrir mão da sua glória, de tudo que Ele tinha lá com o Pai, né, de desfrutar daquilo tudo, para se tornar homem como eu também conseguiria fazer esse desapego com as coisas que eu tanto gostava, tanto amava, com a cidade que eu sempre gostei de morar. Eu ia conseguir. Se Ele conseguiu, eu também ia conseguir. Isso eu tinha no meu coração. Então nós fomos vendendo as coisas, doando muitas coisas e nos resumimos a 7 malas e um teclado, como também já tinha falado anteriormente. E viemos, até os gatos nós tivemos que deixar para trás. Isso também foi muito, muito doloroso. Na época nós tínhamos 3 gatinhos e um cachorrinho. Não foi fácil, mas tínhamos a graça do Senhor em todo o tempo. Nossa adaptação teve 2 momentos cruciais. Primeiro, a chegada em Lisboa foi uma adaptação relativamente fácil. Por quê?
porque tinha uma igreja estruturada em Lisboa que nos acolheu e proporcionou um ambiente parecido com o que a gente tinha no Brasil. Mas quando nós viemos para cá, para Porto, foi muito tenso, foi difícil. Por quê? Porque nós não tínhamos ninguém. Os nossos filhos, que eram adolescentes ainda, sofreram muito aquele processo de solidão, de não conhecer, não ter pessoas, não ter os amigos por perto. Então foi um momento muito difícil. Inclusive, necessário foi o pastor Marcelo vir a Portugal para nos dar um suporte aqui, porque nós estávamos precisando. E graças a Deus pela vida dele, graças a Deus pela vida do pastor Anderson Leiner, que nos amaram todo o tempo, cuidando de nós no momento mais difícil que nós tivemos, que é esse momento da chegada na cidade do Porto e não ter um contato, não ter amigos ainda. Então a solidão foi muito difícil naquele momento. Bom, o visto, o Márcio deu entrada mais ou menos 3 meses antes da gente vir, que era o tempo determinado pelo consulado português, né? Nós reunimos toda a documentação que eles pediram, apresentamos no consulado e esperamos o prazo para eles retornarem com o visto missionário, que tinha que partir do Márcio esse visto. Para então ele vir com o visto e nós, ao chegarmos aqui, nós, de acordo com a legislação portuguesa, nós entrávamos com requerimento de um agrupamento familiar. E foi assim que nós demos prosseguimento Na verdade, nós conseguimos o visto para vir para cá. Uma coisa a gente tinha no coração. Se Deus estava nos enviando para cá, se nós tínhamos essa palavra, nós tínhamos que chegar aqui legalmente. E foi assim que aconteceu. Tivemos muitos desafios, mas o desafio cultural certamente foi muito grande. Porque, por mais que nós tenhamos nos preparado no Brasil, nós, ao chegarmos aqui, nos deparamos com uma realidade que ainda não tínhamos vivido. A língua, o português, é o mesmo, mas a cultura completamente diferente. E nós tivemos que aprender a conhecer o povo português de fato e de verdade. E foi maravilhoso, porque nós vimos um povo maravilhoso, um povo carente do amor de Deus e um povo extremamente acolhedor aqui no norte de Portugal. Olha, a adaptação também não foi fácil. Não foi nada fácil, porque a cultura é muito diferente, né? Como eu disse também, quando a gente está no Brasil, a gente não tem a mínima noção do que é morar em um outro país. Não é porque é Portugal, né? Em qualquer país você vai ter esse mesmo tipo de dificuldade, por causa da diferença cultural, da diferença de clima, né? Então isso tudo influencia. Bom, eu acho que o maior desafio para nós em todo esse tempo foi a solidão, porque nós viemos para cá mesmo para desbravar. A gente não conhecia ninguém aqui, ninguém mesmo. Então a gente teve que ir atrás mesmo de contatos, de pessoas, para poder fazer os contatos para começar a igreja, convidar para nossa casa, o que também já era uma dificuldade muito grande, porque, segundo a cultura daqui, elas não têm esse hábito que o brasileiro tem de ir na casa uns dos outros assim, né? E ainda mais para fazer um culto de uma igreja, né? Que nem, entre aspas, nem existe. Então, nós tivemos que ir atrás mesmo de pessoas, mas mesmo assim, fora esse ambiente de igreja, a maior dificuldade realmente foi a questão da solidão, né? De não ter amigos por perto, de não ter para onde ir, com quem encontrar, com quem, sabe, desabafar até, sabe, com quem rir, com quem chorar. Não tinha ninguém, então nós tivemos que mesmo esperar no Senhor as pessoas que Ele ia enviar
para se juntar a nós na igreja e também fazermos amizade, para termos esse convívio, né, de amizade mesmo. Como que eu imagino, eu só posso lembrar das palavras do Senhor que Ele tem para essa igreja, de inúmeras palavras que nós recebemos, todas tocam no mesmo ponto, que essa igreja vai ser uma das maiores de Portugal. Então eu estou crendo que essa igreja vai viver um tempo de abundância em todos os sentidos. Não só no sentido de número de pessoas, que nós sabemos que vai acontecer, porque Ele falou. Porque se Ele falou, vai acontecer, ponto. E nós pegamos junto nessa palavra, nos agarramos a essa palavra e cremos e confessamos como Ele falou. E nós cremos que essas pessoas vão chegar, mas não só em número de pessoas, mas no conhecimento da palavra, na fé. Essas pessoas vão crescer em todos os âmbitos. Financeiramente também, eu creio que um tempo de abundância nós vamos também viver nessa igreja. E o objetivo maior é fazer expandir essa palavra por essa cidade, por essa nação, pela Europa e pelas nações da terra. Esse é o grande objetivo. E dentro do tema que nós temos vivido esse mês, é que essa igreja, ainda que em número grande, nós vivamos em unidade, unidade de espírito, unidade na visão, unidade juntamente com o nosso pastor. Nós podemos ver com os nossos olhos tudo aquilo que Deus falou desde 2007 acontecendo, se manifestando. E mais uma vez nós podemos comprovar a palavra do Senhor, porque Ele é fiel. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E eu creio, já foi uma frase, né? Eu creio que ainda tem muito mais para acontecer. Isso que arde no nosso coração. Eu imagino o verbo Porto no futuro como eu vejo a minha família. Eu construí uma família e agora eu já começo a perceber que os meus filhos vão bater asa. Eles vão de encontro aos seus destinos. O verbo Porto não foi construído, o verbo Porto nasceu. E eu creio que o verbo Porto é uma base, uma plataforma de lançamento de líderes para diversas nações e cidades da Europa. Então eu vejo a Igreja Verbo da Vida Porto como uma mãe de muitos filhos. O Verbo Porto é um lugar de transformação e de amor para com todos.